Você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 29 de março de 2023. Nesse encontro, a gente tinha se programado para voltar a falar sobre a sessão 4 do capítulo 5, que é Ensinando e Curando. Tivemos uma reunião muito rica em participações e conversamos sobre o compartilhar das ideias, né? O compartilhar o reforço delas. E também conversamos sobre uma frase bíblica que tem ali em Um Curso em Milagres, que é dar a outra face. A gente espera que seja um encontro útil para você, que você se aprofunde um pouco mais na compreensão do que Um Curso em Milagres ensina. E se isso aconteceu, ajuda a gente a espalhar essa ideia, dando um joinha, fazendo sua inscrição no canal e fazendo um comentário para a gente. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, brigadíssima por vocês estarem aqui. São 19h30. A gente está começando mais um encontro para conversar sobre Um Curso em Milagres. E hoje a gente se programou para voltar na sessão que nós conversamos da última vez, porque faltou um pedacinho muito importante aqui. Acho até que foi a Ju que apontou, falou, tá faltando isso aqui. Mas, é assim, ó, é no parágrafo 4, só que se alguém leu e quiser comentar alguma coisa, né, aí, por favor, vai falando para mim. Alguém leu e quer começar com alguma outra coisa? Com alguma outra parte? Não? Então, vamos lá. Só um minutinho, ó. É o parágrafo 4. Flora, pode falar, agora que eu vi. Eu li uma parte que me chamou a atenção e eu gostaria que você comentasse. Claro. No parágrafo 6º, o Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Uhum. Essa carga, a sensação que eu já tive, e talvez outros estudantes tenham, de que ou porque a gente estava inconsciente demais, ou porque parece que quando a gente tem uma disponibilidade maior de se entregar para o perdão, ou de vivenciar o curso dentro do que for possível, claro, a sensação, às vezes você até tem uma experiência de muita paz ali, uma experiência de milagre, e às vezes parece que é uma represália, parece que a coisa fica pior, parece que vem um autoataque, depois daquela experiência pacífica, se sente, né? Se é isso que eu estou pensando, que eu associei esse trecho, ou se não é, ou tem algo a acrescentar. Esse trecho me chamou a atenção. Não, até é, mas tem uma coisinha que a gente precisa falar de um modo mais abrangente. Vamos só falar para a Larissa. Ô, Larissa, aqui a gente está no capítulo 5, na parte 4, na seção 4, tá? E a Flora apontou o parágrafo 6. É parágrafo 6, o Isso. início do parágrafo Porque assim, 6. ó, é isso sim que você falou, Flora, só que o que ele fala para gente é de uma maneira abrangente, assim, ó, é uma... Tudo que nós vivemos, a gente estava conversando agora mesmo, né? Então, tudo o que nós vivemos no mundo de separação tem como base, né, a miséria, ok? Então, esta é uma carga muito grande, porque eu posso não estar vendo isso agora, e é óbvio que a gente vai se divertindo mais, né, conforme a gente vai levando as coisas menos a sério, mas a carga que ele fala, a carga é a crença em acreditar na separação, tá? Essa é a carga. Aí, depois, dentro disso, nós temos todas as nuances, né? E todas as nossas historinhas particulares, as nossas dificuldades particulares, tá bom? Então, é isso. Mas é assim que você falou. Aí, o que vai acontecendo? A gente vai se conscientizando
né? Quando a gente vê o curso, estuda e vai aceitando, não é só estudar e entender. Mas quando a gente vai estudando esse curso, a gente vai se conscientizando de que a miséria que eu estou percebendo lá fora é uma miséria que tem uma origem, né, na minha crença na separação, tá? Aí, só que, por sorte, na verdade, por sorte minha, porque a vida inteira eu fiquei morrendo de pena de todas as causas grandes, né? Países muito pobres, né? A pobreza que nos cerca aqui também, bem na nossa estado de São Paulo, uma cidade super rica de Rio Preto, que é Rio Preto, né? Onde a gente mora, e assim, as misérias estão aqui em todos os lugares, em todas as, né? De todas as formas. Mas aí nós vamos como fala, vamos percebendo que a paz é possível, porque se eu curo a minha mente dentro das minhas historinhas com os meus problemas, eu vou curando tudo. Então, o que ele fala assim, o Espírito Santo espia, né? Com E minúsculo porque é o verbo, né? Ele espia. Então, o Espírito Santo espia para a gente, porque quem faz o perdão, o nosso papel nesse perdão é estarmos disponíveis, né? Nós estarmos disponíveis, é a nossa pequena disponibilidade para que o Espírito Santo, como fala, tome o comando, ok? Mas veja, o expiar ou o perdão, né, é o desmanchar da verdade da interpretação que eu dei para alguma coisa, tá? Porém, vamos só lembrar, porque isso é importante, tá? Quando eu estou passando por uma situação difícil, eu estou dentro de um furdúncio, não é hora de eu achar que eu vou fazer isso, sabe, que eu vou entregar para o Espírito Santo, porque senão a gente não vai. A gente vai aceitar essa dificuldade, do jeitinho que a gente estava falando um pouquinho antes, né, do nosso horário oficial. A gente vai aceitando essa dor, porque ela é real, a gente aceita, e depois, com essa, por que a gente aceita, né? Também a gente precisa entender isso racionalmente, tá? Por que a gente tem que passar por esse estágio de aceitação? E isso envolve ficar bravo, ficar com raiva, ficar triste, ficar magoado, mas aceitando todas as coisas, nós paramos de brigar com a nossa mente. Porque se nós, né, percebermos, olha só, quando a gente está a gente é estudante do curso, né? Pô, Maria Amélia estuda há 25 anos, entende? Que isso? Não tem mais nada, não tem mais dor, não tem mais nada. Então, quando eu nego isso para mim, em algum lugar da minha mente, isso daí é uma verdade ainda, né? Eu estou sofrendo, eu tenho dor, eu tenho raiva, etc, etc. Se eu nego isso, a minha mente briga comigo. Então, assim, é uma briga que a gente não percebe. Lá atrás, assim, a gente pensa, a gente consegue, né? Quando a gente para um pouco, a gente consegue perceber. Tem uma guerra ali atrás, sabe? Eu sinto, mas eu não posso. Eu sinto, mas eu não quero. Eu sinto, mas E quando eu sinto mesmo, sabe? E quando eu aceito, né? E quando eu vejo isso como, assim, tá bom, é difícil passar por isso? Mas não veio do céu para eu aprender nada, tá? Foi feito pelo ego, esses filminhos nossos aqui, são todos feitos pelo ego. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar a nossa interpretação ou a nossa percepção, não é? Não nós, né? O nosso papel é escolher entre um e outro. Mas então, a parada dessa guerra interna, é isso mesmo, estou com raiva, ponto final. É isso mesmo, estou triste, ponto final, tá? Então, e quando isso acontece, a guerra diminui. E sem guerra, o ego não tem comida, tá? Então, aí a gente começa o processo, né? A gente começa um processo de poder ficar em paz e de poder ter um intervalo entre os nossos pensamentos, sabe? Tendo esse intervalo, a gente consegue uma mente mais quieta,
quando a gente está um pouquinho mais quieta, a gente consegue ouvir o Espírito Santo, mesmo que não seja consciente, tá? Mesmo que não tenha. Mas, de repente, vem uma paz, de repente, vem a coisa. E vamos lembrar disso que você está falando, né? Que a Flora estava falando, tá? De repente, a gente tá indo bem assim, né? Nossa, então tá, olha, agora eu estou em paz. E, de repente, vem tudo, né? Uma guerra, tudo de novo, acontece um monte de coisa, e aí a gente não fica bem outra vez. Não existe outro lugar, tá? Não existe outro lugar, só existe a mente que pensa com o ego e tem muito medo, né, do amor de Deus. Portanto, tem muito medo de aceitar a orientação do Espírito Santo. Aí, o que faz um curso em milagres? Ele faz com que a gente se conscientize disso, e quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente está, assim, apta, mais a gente fica, né, apta a ser observadora, sabe, das coisas que vão acontecendo. Então, aí a gente observa e aí a gente já sabe de onde vem essa coisa. Aí as fantasias de que existe um mal lá fora, de que as coisas podem nos atingir, de que, sabe, né, nós não somos nada, nós somos fracos, etc, etc. Então, essas fantasias, elas vão acabando, sabe? Assim, elas vão se desmanchando, tá? Então, aí a gente vai assumindo a responsabilidade, e quando a gente assume a responsabilidade, a gente também vai aceitando mais a companhia do Espírito Santo, tá bom? Porque nada vem lá fora, né? Quantas e quantas vezes, assim, milhões de vezes eu acho que eu já ouvi. Ah, o Espírito Santo pôs isso, tem certeza que é para eu aprender. O Espírito Santo não põe nada para a gente aprender, tá? Ele não põe nada, ele não faz as coisas aqui. O que ele faz ele pega as coisinhas que a gente fez e fala, vamos ver de outro jeito? Agora isso daqui pode ser um instrumento de ensino, né? Você quer? Aí a gente vai respondendo. Quando dá, a gente fala quer. Quando não dá, a gente fala depois. Mas é tudo a gente, tá? E quanto mais assim a gente assume, né? A forma de ver, mesmo nas coisas mais difíceis, conforme a gente assume isso e aceita, né? Assume e aceita, mais facilmente a gente aceita o poder também, né? O poder da nossa mente. Tá bom? Certo isso, Flora? Isso que você mencionou, que para mim foi um dos aspectos mais profundos e que me fizeram a sentir lá no fundo que o curso era meu caminho, e mudou bastante, né? Claro que a gente se confunde, mas lá do fundo me trouxe uma paz que essa questão de nada que acontece aqui de bom ou de ruim, essas catástrofes, coisa horrorosa, ou coisas pequenas que também machucam, é tudo a mesma Sim, coisa, que nada, que absolutamente nada disso tem a ver com Deus. Isso, para mim, eu tinha um problema muito sério, e antes do curso eu tinha experiências com não dualidade, eu já estava no caminho da não dualidade, mas no Vedanta não tinha muito essa resposta, eu precisava dessa metafísica absoluta do curso, com o autor do sim, curso, de que Deus não tem nada a ver com absolutamente nada. sim, E isso me trouxe uma paz, porque eu tinha uma experiência de muito ódio de Deus, né? Deus era sim, uma palavra que eu não falava. Eu não sim, falava Deus. Jesus, então, nem esqueço, né? Porque eu associava essa coisa ruim de que Deus criou o mundo, que para mim era pura contradição, então eu não conseguia conciliar o sofrimento com os momentos prazerosos. Eu já pensava, estou tendo um momento prazeroso aqui, mas eu a coisa vai ficar ruim, então não já, tem graça, já vou né? me Não tem, preparando pro ruim, né? eu me preparo para o ruim e assim, poxa, eu estou me sentindo às vezes tão bem, essa sensação de prazer que a gente tem, às vezes indescritível. A gente sente muito prazer aqui na Sim, vida, e daqui a pouco leva uma rasteira, acontecem umas coisas horrorosas, ou que você se sente muito chocado, e eu sempre me senti atraída. Eu falei, mas o que que eu fiz? A sensação de culpa.
culpa e sim. o ódio, imediato o ódio de Deus. Mas, gente, para mim vinha imediatamente um ódio de Deus tão grande que eu queria tanto ser ateia e eu não conseguia deixar de acreditar em Deus. Eu queria Aham, ser ateia. Sabe aqueles ateus frios, sei. assim, que acha... Eu não conseguia, porque... Então, quando eu comecei a entrar em contato com a metafísica do curso e eu senti no fundo do meu ser isso, que Deus não tem absolutamente nada a ver com esse mundo. É claro que ainda quero, em muitos momentos, ter um mundo, uma vidinha cor-de-rosa, que tudo flua, que tudo fique lindo, mas eu já sei de onde vem esse desejo, né? De querer fazer isso acontecer, mas aí eu penso, tá, mas aí Deus criou isso, na hora eu mudo de ideia. Eu falei, não, Deus não tem nada a ver com nada aqui, nem bom e nem ruim, porque isso me libertou daquele sentimento de escuridão, de muito ódio que eu tinha de Deus, abriu meu coração, mais do que qualquer terapia energética que eu fiz inúmeras, me formei em algumas, porque eu queria abrir o cardíaco, né? Vamos abrir o cardíaco, mas esse ódio era uma coisa que eu não me conformava. E aí o Uhum. curso, só de você sentir aquela metafísica, me libertou. Então, é claro que tem experiências que são ainda muito chocantes, não é uma experiência fácil, mas saber, para mim isso fez muita diferença, que Deus não tem nada, que Deus é realmente esse amor que Jesus Fala. disse, testemunhou aqui e hoje como ser puro que somos, que Ele está aqui conosco. Isso me libertou. Eu não tenho assim como já começo a falar porque eu fico muito, enfim, muito apaixonada porque me libertou demais, me Mas é fez muito legal mesmo. Algumas pessoas. abrir meu coração de verdade. Deus não É, tem nada a ver com nada aqui, ainda bem, né? desgraça, com nada, com as coisas boas também não. Aí que Aham, tá, né, Maria isso. Amélia? Isso é mais difícil da E essa gente parte é aceitar. difícil, essa parte é difícil. Mas, assim, ó, para gente bem e organizar bem o pensamento, né, Flora? Porque é, essa era a forma que você via, e muita gente viu assim também. Mas também muitas pessoas viram, assim, tinham na verdade não eram ateias, mas agnósticas nesse Deus que a gente fez, né? Nesse Deus que a gente fez, e muitas vezes elas acreditavam, né? E outras, né? Essas agnósticas, então, mas elas tinham um pouco de medo, só que não podia admitir. E assim, e outras pessoas tinham tanta certeza que tinham, assim, ó, gente, eu estou falando da minha experiência, que eu já encontrei gente assim também, tá? Então, assim, tem tanta certeza de que o Deus fez é, um ser defeituoso e que precisava se sacrificar muito para se purificar, precisava se sacrificar muito para consertar. Então, as experiências que vinham, aí quanto mais miséria, né, era percebida, mais achava que estava indo muito bem, mais achava que... Então, e essa crença é perpetuada desde sempre, né? Desde sempre, o sacrifício, não é? A gente já leu aqui no Tira Dúvidas, eu acho, sacrifício desnecessário. Não me lembro se a gente leu. Mas, veja, quando a gente pega a história desse mundo, ela é toda cheia de sacrifício, né? Toda. Então, não as crenças, como fala, as crenças de todas as formas, né? De todas as formas. Eu entrei em contato com várias, né? Templos de capuchinhos, que eles construíam uma cama num frio do caramba, uma cama menor, e quanto menor a cama, e maior o cara que ia dormir lá, mais purificado ele era, né? Sacrifício de filho, sacrifício de animal, sacrifício, tudo aqui, né? E aí, então, essas crenças foram ficando muito fortes para a gente e a gente carrega isso ainda, né? É por isso que nós temos essas dificuldades, várias dificuldades por aqui também, e a gente lida como se a gente tivesse que lidar com isso, não é? Aí, quando você para e pensa, meu Deus, né? Será que o Jesus não pode resolver esse negocinho aqui para mim? Então, aí a gente pega e passa um pouquinho, né, e tal, e diminui um pouco essa crença em que só o sacrifício vai resolver ou vai me levar a algum lugar e tal, né? Então, mas tudo isso está ligado e é muito legal quando a gente fala porque vai esclarecendo,
né? Vai esclarecendo para todo mundo, certo? Eu vou só pegar um pedacinho, um pouquinho aqui do PDF de novo. Aliás, mais alguém gostaria de falar? Ou a Flora continuar falando alguma coisa? Ah, a Ângela está falando aqui, ó, peraí. Isso de saber que Deus não tem nada a ver com o que acontece aqui me assusta. Parece que nós estamos soltos e sem proteção. Muito bom, Ângela, te agradeço muito, tá? Porque você não é a única, viu? Você não é a única. Assim como uma vez eu tinha uma turminha presencial e ali tinham duas pessoas. Quando a gente, porque né, a gente, nos meus módulos, as pessoas vão chegando à conclusão, sozinhas, né, de que Deus não tem nada a ver com esse mundo. Mas aí uma delas falou, que maravilha, igual a Flora. E a outra falou, socorro, eu não vou conseguir, isso não é certo para mim, não é? Então, muito legal. Veja bem, Ângela, mesmo a gente falando que Deus não tem nada a ver com este mundo, nós estamos falando só na forma, tá? E assim, não precisa você ficar, como fala, ansiosa para entender ou para aceitar, tá? Mas a gente está falando na forma, porque Deus é amor. Você, por favor, vai escrevendo aí se você não concorda, tá bom? Então, assim, ó, Deus é amor. Segundo o autor do curso, ele é só amor, tá bom? Ele não é mais nada, ok? Ele não é um juiz que julga, ele não é nada, ele só é amor, ponto final. E aí, você pode fazer uma pergunta para você mesma, né? O amor tem forma, sabe? Quadrado, redondo, triângulo, né? O amor não tem forma. Então, o autor do curso diz para a gente que o amor é extensão, tá? Quando a gente fala isso, então é assim, ó, mesmo que a gente acredite que acredite no sentido de segurança, não é? Que Deus realmente não fez alguma coisa separada, né? Olha, a Flora com essa cara bonita, eu com uma cara feia, o outro rico, o outro pobre, o outro isso, outro aquilo. Um Deus que é amor, ele não faria diferenças, não é? Ele não faria. E aí, se a gente começa a achar essas ideias coerentes, o que nós vamos, a única coisa que a gente vai deixar na cachola, num pedacinho, né, assim, só como uma memória, é assim, mesmo ele não tendo nada a ver com o mundo de formas, ele jamais deixaria o filho dele, um filho, tá lembrando, tá? Se você já estudou o curso um pouquinho, então assim, um filho só, ele não deixaria esse filho ter qualquer tipo de sofrimento, ou, sabe, diferenças entre alguma coisa, o filho e alguma coisa. Ele não faria nada que fosse diferente comparado. Então, na verdade, ao mesmo tempo que isso assusta, que parece que né, que deixa a gente, ai meu Deus, então per pouco, né? De onde vem? A gente vai ficando cada vez mais segura em relação a ele nunca deixar que o filho dele se separe dele, ok? E também nunca deixar o filho dele solto. O amor é garantido para a gente. O que a gente pode fazer, né? Assim, a gente, que é o que o curso faz com a gente, nós vamos resgatando essa memória, ok? De que ele jamais deixaria a gente se separar dele. Jamais. Ele é o único criador, segundo um curso em milagres, tá? Então, ele nunca deixaria a gente se separar. O amor é só extensão, sem forma, né? O amor é extensão. E a gente vai resgatando essa memória e, ao mesmo tempo, a gente vai resgatando a segurança que ela traz, né? Com essa, como fala? Com esse voltar, né, para dentro e ver que, por exemplo, o curso diz assim, você interpreta algumas situações, né, de uma forma que te amedronta,
mas eu posso corrigir a sua mente a respeito desta situação, dessa mesma situação. Se você quiser que pelo menos eu fale, né? Aí ele vai falando com a gente, se você quiser que eu pelo menos fale, e depois você escolhe. Aí, se você lembrar que muitas situações que você já passou, porque isso é assim para todo mundo, né? Muitas situações que a gente já passou e que na época eram muito doloridas e que a gente fez como fala? A gente fez com que aquilo, né, nos machucasse de uma forma tão intensa, quando você lembra hoje, principalmente de coisas mais antigas, tá, meninas? Então, porque assim, as memórias recentes, elas são mais difíceis da gente aplicar essas ideias, mas as memórias mais antigas, então assim, aquilo que me machucou tanto, que foi uma coisa tão difícil para mim, hoje eu lembro daquilo e já falo, nossa, sabe, nem era tudo isso. Não tem, pelo amor, nem era tudo isso. Não que eu não tenha mais, não tenha o direito de me sentir mal, magoada, chateada, triste, etc, etc. Mas, é assim, a interpretação ou a percepção da coisa, ela mudou, tá? Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. E é por isso que ele diz que aqui nada jamais é permanente. Então ele compara, né, as nossas coisas aqui, as nossas feituras, que eu sempre digo que esse mundo é um mundo de fazeção, porque a criação é de Deus. E aí também tem uma característica muito legal que ele fala, que ele diz assim, que aquilo que Deus cria, ele cria uma vez só, ele não recria, né? Ele cria algo perfeito e aí ele cria para sempre e as coisas nunca se modificam, tá certo? Então, por causa disso, a gente vai mudando a nossa mente em relação ao propósito do mundo, sabe? A gente vai deixando de achar que a nossa vida, a nossa real vida, é alguma coisa dentro do sacrifício, feita como fala, diferente da dos outros, e aí a gente vai aceitando essa ideia, né? Bem devagar, tá bom? Ângela, não sei se isso ajudou você um pouquinho, mas você vai falando para a gente, e eu vou ler esse pedacinho que faltou, que a Ju pediu lá, que é do parágrafo 4, que se encaixa nisso que a gente está falando, tá bom? Eu vou ler primeiro o final do parágrafo 4, tá? Ele diz assim, ó, na sentença 4, tá? Tu não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostrar-lhe que ele não pode ferir-te e mostra-lhe, né, que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar a outra face. Essa frase, né, que é uma frase cristã, né, de tantos e tantos tempos, ele fala assim, ó, você, é que ele fala nessa sessão toda, né, você precisa entender que você ensina o tempo todo, né, e se você ensina o tempo todo, você aprende, porque a mente é sua. Então, é isso que ele está falando. Aí, se eu falei, por exemplo, briguei com a Flora, né? Então, eu briguei com ela. E a Flora é grandona e eu sou baixinha. A Flora vem e me dá uns supapos. É claro que isso dói, e é claro que eu vou ficar magoada, e é claro que eu vou... Só que, conforme eu vou vendo que a minha mágoa, a minha dor, a minha coisa e tudo mais, não fazem nada com a Flora, eu começo a ficar mais esperta, eu começo a pensar, bom, peraí, deixa eu repensar esse negócio. Se tá tudo na minha mente, na verdade, a violência que eu vejo na Flora é uma violência minha também. Então, eu começo a prestar atenção que eu tenho todo o poder de mudar isso. E aí, o caminho não é tão curtinho, né? Porque a gente não acredita muito nisso que o autor do curso está falando, mas conforme a gente vai andando, né, nesse meio, conforme a gente vai andando nesse caminho, a gente vai pensando, nossa, é mesmo,
Quando eu briguei com a Flora, eu também tinha um senso de violência, pode não aparecer, porque afinal de contas eu tenho certeza que eu sou melhor que a Flora. Então aí estava escondido lá atrás. Então a violência que eu vejo não tem jeito, ela tem que estar no conteúdo da minha própria mente. Não é? Aí a gente vai pensando, vai passando o processo, nós vamos passando, eu vou vendo que assim, o meu sofrimento, a minha mágoa, a minha raiva, a minha... não fazem nada com ela, e eu vejo que eu estou muito mal com isso, aí eu paro um pouquinho, peço uma ajuda, mas depois, nesses intervalos, eu vou pensando, ah, não, peraí, eu tenho direito de ter raiva da Flora, né? Ah, não, eu tenho direito de estar magoada com ela, ah, não, o direito eu tenho todo, só que, conforme vai passando o tempo, né? Conforme vai acontecendo a coisa e eu vou enxergando de outra forma, vou vendo que a violência estava ali, mesmo que eu não tivesse consciência dela, a violência estava, sei lá, né? Vamos supor que eu sou uma criança e tenha sofrido uma violência. A violência está na mente e a mente é una, ok? Então, ela tem que estar aí, e aí vai chegar um ponto, num nível de observação, que eu vou pensar, o que eu quero aprender, não é? Eu quero aprender que eu sou muito poderosa, e eu só posso aprender que eu sou muito poderosa se eu compartilhar essa ideia, ou eu começar a ver que todos são poderosos como eu. Porque um Deus amoroso, se é que ele, se a gente considera, né, que o curso também fala com a gente em plural, né? Mas se é que a gente se considera eu, Flora, Rita, Adriane, né, Rodrigo, todo mundo que eu estou vendo aqui, mas se eu considero eu e mais alguém, eu vou começar a achar a minha igualdade. Aí então eu começo a falar, bom, então quer dizer que se eu falar para a Flora que aquilo que ela fez já está no passado, não tem problema nenhum, sabe? Agora já nem lembro mais, já não lembro mais daquilo que aconteceu, não lembro mais nem direito da nossa briga, não lembro o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para ela, tá? Que nada do que ela fez aconteceu na realidade. Aí, veja, é que eu não vou ficar falando sobre realidade aqui, senão a gente não termina esse raciocínio aqui, tá? Mas eu vou contar para Flora, né? Não precisa ser verbalmente, tá bom, gente? Tá? Não é nada disso, isso é mental. Mas eu vou contar para ela, eu vou pensar na Flora e vou dizer para ela que nada disso, sabe, me atingiu na realidade. Eu já estou menos identificada com esse ser vítima que eu me vi lá quando ela me bateu. Então, eu vou tirando essa sensação de vitimização, né? E de ser mais ou menos fraca que ela, mais ou menos, tá? Ou mais ou menos, não é mais ou menos, é ou mais ou menos. Então, aí, nesse sentido, nós vamos caminhando para a igualdade, tá? Então, eu digo para ela, olha, e pode ser mentalmente, tá bom? Vamos supor que a Flora me bateu e continua com raiva de mim. Eu não preciso falar nada com ela, tá? Eu não preciso nada, eu não preciso de ninguém, ok? Mas eu posso contar para ela mentalmente que o que ela fez não tem problema, porque não me atingiu. No raciocínio do mundo, o que aconteceria, né? No raciocínio do mundo, eu ia estar fazendo assim, perdoando uma vilã, não é? E aí eu ia tirar a culpa dessa vilã, tá? Esse seria o raciocínio do mundo. Mas o curso começa a falar para a gente, por isso também tem que ser muito devagar, a gente vai aceitando isso com muita calma, que é sobre se eu for vítima, né, se eu for vítima, vamos falar da Flora, de qualquer um, né? Se eu for vítima, é que eu estou pegando no pé da Flora hoje, gente, mas tá? Eu sou vítima dela, ou ela foi a vilã e eu sou uma coitadinha, automaticamente eu estou dizendo que nós somos separados, eu estou dizendo para mim, tá? Estou dizendo para mim. E que nós duas somos separadas, mas não somos só nós duas separadas. Eu sou separada de Deus,
tá bom? Tudo isso está no inconsciente. E se eu sou separada de Deus, então pronto, acabou. Eu vou morrer de medo dele, porque fui eu que o traí. Tudo isso está muito, muito, muito escondido na nossa mente, tá? Mas o Jesus vem trazendo, né? O curso vem trazendo isso à tona para que a gente pense, porque assim, se eu deixei de ser vítima dela, né? Se eu deixei de ser vítima, o que acontece comigo? Eu reassumo o meu poder, tá? Eu não sou mais vítima. Eu fiz essa briga com ela num nível inconsciente. Ah, eu nem sabia que a gente ia brigar nesse nível, mas agora eu tenho como corrigir. E é devagar, tá bom? Eu ia falar para a Juliana, eu falo é devagar, ok? Porque se a gente vai fazendo essas coisas devagar, a gente vai pensando, a gente vai falando, eu não vou. Quando eu digo para a Flora, olha, aquilo que você fez realmente não me atingiu, eu não estou falando para ela que o de baixo não me atinge. Não é nada disso, tá? Eu só estou dizendo para ela assim, ó, nós somos, aquilo que eu sou na realidade não pode ser atingido, tá? É isso que eu estou falando. E neste momento, por menor que seja o momento em que eu penso alguma coisa nesse sentido, eu estou lembrando a mim mesma e lembrando a Flora, a Rita, a Dri, a Ângela e todo mundo, né? Eu estou lembrando todo mundo que eu sou a filha de Deus, tá? E aí eu lembro todo mundo, em algum nível, que todos são filhos de Deus. É por isso que existe, pelo menos é isso que ele explica aqui no curso, que quando ele disse da outra face, não era para falar para a Flora, ó, bate na outra parte da minha cara, entendeu? Você bateu nessa, tá? Então agora bate aqui. Não é nada disso, muito pelo contrário, né? Eu só desmancho a culpa e o medo que estavam na minha mente e na mente dela, e por isso a gente brigou. Tá? Então, isso é dar a outra face. Só que quando a gente faz isso, vamos focar no recado dessa sessão, né? Porque, desculpa, gente, quando a gente faz isso, não eu, Maria Amélia, mas eu estou, assim, né, nessa situação, eu estou ensinando a Flora que ela não é culpada. Mas, ao mesmo tempo que eu estou ensinando a Flora, eu estou ensinando a mim mesma, ok? Porque não tem ninguém lá fora. Então, tudo isso vai acontecendo dentro de uma briguinha que a gente teve. Todo esse raciocínio vai acontecendo, ou todo esse arsenal de lembranças que o curso traz para a gente, dentro de um detalhe, sabe? De uma briguinha que a gente teve. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca vai deixar de aproveitar nada para aquilo que ele quer ensinar a gente, tá? Nunca. Assim como eu também não deixo de aproveitar, né? Para falar que melhor, pior, não sei o quê, ó, Deus está vendo, ou Deus não está vendo, você não é protegido, etc, etc. Tá? Então, tudo o que ele está dizendo nessa sessão é que, se você prestar atenção, você está sempre ensinando. E se você prestar atenção naquilo que você está ensinando, que é bem difícil para nós, porque a gente passa o dia inteiro distraída, por isso que o treino é aos poucos, mas quando a gente presta atenção naquilo que a gente está querendo ensinar, e eu não estou falando no comportamento, eu preciso falar isso 1000 vezes para vocês, porque não é no comportamento, são nos meus pensamentos, naquilo que eu escolho. Eu estou pensando isso com o ego porque eu não estou em paz, então eu posso escolher o Espírito Santo, tá? Então, é sempre a mesma coisa. E aí, quando a gente vê que a gente pode escolher, né, o que vai passar para frente, não em palavras, não em comportamento, mas em mente, aí eu vou vendo que eu vou aprendendo, tá? São as ideias compartilhadas. E o que é mais gostoso, que nessa sessão deixa claro, que era o que eu queria ter falado da outra vez e a gente não conseguiu, é que ele deixa muito claro aí que um pensamento de medo, de qualquer nome que o medo tenha, tá?
de raiva, de rancor, de inveja, de qualquer nome que o medo tenha, esse pensamento não pode ser compartilhado. Os únicos pensamentos e ideias que podem ser compartilhados são aqueles que refletem o amor aqui. O Jesus até usa nesse trecho, que são os pensamentos de Deus. Mas o que nós temos no nome separado? Nós temos o reflexo do amor aqui, né? A gente escolhe uma forma de ver ou escolhe uma forma de interpretar que é amorosa, então a gente consegue compartilhar, tá? E aí, quanto mais aliás, eu não posso manter uma ideia comigo se ela não for compartilhada, ok? Então, nesse ponto, ele vai falando nessa sessão, sabe? Depois que a gente conversa aqui, dá uma lida vocês, sabe? Como é gostoso a gente ficar mais segura nesse sentido, né? Conforme eu compartilho compartilho ideias, né? Que também não preciso falar, é um compartilhar mental. Conforme eu compartilho essas ideias, elas se estendem para mim também. E eu as mantenho comigo, sabe? Esse é o grande, sabe? É o pulo do gato mesmo que o curso vem falando com a gente, né? Então, Ângela, depois você só me dá um feedback aqui, se melhorou alguma coisa, se ainda tem uma dificuldade, assim, ou, né, ainda está com dificuldade para aceitar essa coisa. E, na verdade, não tem que aceitar, tá? A gente vai vendo se essas coisas são coerentes para a gente, certo? Eu vou voltar aqui no parágrafo 4. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, desmuta o microfone que eu estou no PDF agora, tá? Ele fala assim: eu ouvi uma única voz porque eu compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma única voz implica a decisão de compartilhá-la, de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade do seu filho. Tá? Então, a gente vai perdendo. Como que a gente vê as coisas aqui no mundo, né? Como acontecem as coisas aqui no mundo? Profissional, por exemplo, né? Você tem... Oi, já abre-se fora, peraí. A gente tem, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou guardar para mim, né? Com medo de que o outro roube, com medo de que a coisa, sabe, aconteça de uma forma diferente do que eu tenho. Eu tenho um negócio muito legal, eu acabo guardando para mim. O duro é que, primeiro, não existe um negócio legal sem o oposto dele aqui no mundo, tá? Então esqueçam, este é um mundo dual, ok? E se eu compartilho, não sair por aí falando minhas ideias, não é isso, mas se eu compartilho, assim, se eu fico feliz por mim e ao mesmo tempo eu fico feliz por todos, esse compartilhar reforça essa coisa em mim, reforça essa ideia em mim, tá? Eu não sei se isso está claro, se não tiver, vocês vão falando. Diga, Flora. Essa partilha, né, essa pergunta que a Ângela fez é muito relevante, porque, por outro lado, que eu acho que é uma confusão que acontece, confusão de níveis em relação ao curso, que essa questão da gente não ter mais aquele hábito de pedir ajuda, ai, que Deus me ajude, para as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Tipo, estou com um problema, uma situação equivocada, já entendi que é o ego, mas aí vem aquilo tão forte de você ser, ai, Deus me ajuda para acontecer aquilo que eu imagino Sim. com o ego de que é o melhor para mim. Então, é um processo de desprendimento ali aos poucos, como você disse, porque precisa ser gentil, senão a gente Sucumbe sabe que é o mesmo. lugar do ego, né? Mas, assim, essa sensação, assim, de guiança, que fica, às vezes, o curso fica muito confundido na forma. Eu tive muitos conflitos, tem hora que ainda vem conflito sobre isso, mas está bem mais claro, essa questão da gente ter uma guiança aqui na forma, para que
as coisas fiquem mais leves, porque a gente está perdoando, porque a gente está fazendo curso de milagres, o Espírito Santo vai curar minha mente e os caminhos vão ser mais dourados e, portanto, mais leves, né? Eu acho que a gente não precisa entrar no extremismo de que, assim, eu não sei expressar direito, eu consegui entender isso de um lugar que eu não consigo expressar em palavras, que não é que a gente está desamparado aqui, isso que a Ângela colocou é muito importante. Sim, muito Porque se Deus não importante. tem nada a ver, que a gente está jogado aqui nas mãos do ego, da nossa própria autovingança, acontecendo o tempo todo aqui, e, né, vamos acordar, então a coisa vai, né, a gente mesmo, né, nesse esquema. Então, assim, existe sim uma proteção, mas é a partir dessa cura da nossa mente, né? Sim, E essa segurança, quando a gente experiencia o perdão. Por outro lado, quando a gente está vivendo um conflito, a gente ainda quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria, mesmo ciente que é o ego, às vezes vem uma sensação assim, eu já tive assim, os conflitos com Jesus, assim, poxa vida, mas por que que você não me guia? Não me mostra, é para a direita ou para a esquerda? Eu sei como é que é essa experiência de paz contigo, sim. me guia. Aí eu dou um passo atrás e falo, não, mas eu não quero que você tenha nada a ver com esse mundo. Isso é tão forte para mim que Jesus não tem nada, mas existe assim, às vezes eu fico meio dividida, porque existe sim uma vontade e que ele me mostre um caminho mais leve, né? E qualquer caminho que eu Viu? escolher aqui é Flora que inventou, e ele vai estar guiando Flora, vai estar guiando o ego. É isso, Maria Amélia. O Jesus vai estar guiando o ego aqui na forma, não tem lógica. Porque fica É, muitas vezes alguns estudos de alguns professores que colocam muito essa guiança na forma, e para mim, pode ser que para alguns gere paz, para mim, gera muito conflito. Eu vou muito na explicação do Ken Wapnick, que realmente me assenta no centramento do curso, de que não é essa guiança na forma, tal como a Nova Era coloca, né? sim. Intuição, Saint Germain, Jesus vai te guiar para os caminhos da forma, porque aí você vai ter o livramento. Tudo dando certo na tua vida é sinal que você está perdoada. Tipo, sabe essas ideias do ego? Isso É, vem, ainda vem, essa cafonice à tona aqui vem. Então, eu achei muito importante isso que a Angela colocou. Isso é um outro lado da questão, né? sim, É, não é, mas a gente vai fazer isso ainda, viu? A gente vai pedir para eles, para o Jesus ou Espírito Santo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, fala para mim e tal. A gente vai fazer isso, porque essa é a nossa experiência, tá? A Laura queria falar alguma coisa, mas espera aí, cadê? Lá, você queria falar alguma coisa? Tem que desmutar e falar, senão não dá para ver. Deixa eu só voltar aqui no chat um pouquinho, porque a Ângela falou assim, ó, quando você diz que Deus é amor expandido e a certeza interior que não estamos sozinhos, um dia vai ser isso, viu, Ângela? Um dia vai ser. Mas agora as ideias só precisam ser coerentes, tá? A gente não acredita no que o autor do curso fala. Se a gente acreditasse no que ele fala, a gente já tinha, sabe, dispensado essa experiência de corpinho, sabe? Então, a Laura estava aí, ela pediu para falar, ela tinha levantado a mãozinha, mas, enfim, tudo bem? Tá bom, Ângela? É assim, ó, porque se você achar que é a certeza interior de que nós não estamos sozinhos, você vai ficar enlouquecida, porque muitas e muitas vezes a gente não acha nada disso um lapso de segundo, sabe? Uma coisinha. Essas ideias parecem super coerentes e a gente se sente protegida e a gente se sente. Mas depois vai embora, né? Tem uma explicação extremamente racional em relação a isso, tá? No curso. É porque nós queremos manter o especialismo. Eu não consigo falar sobre isso hoje, mas a gente pode voltar, né, e falar sobre isso. Então, é essa sensação que você fala, que pode até ser uma experiência mística, é uma delícia, né? É muito legal, mas não quer dizer que você tendo essa experiência mística naquele minuto, a coisa não vai embora depois, tá bom? Então, ó, nós estamos aqui, todo mundo que tem corpinho, por mais endeusado que a gente pense na pessoa, mas todo mundo que tem corpinho tem um medo,
tá? E medo do quê? De perder o especialismo, tá bom? De perder, de sumir como Maria Amélia, tá certo? Então, aí, sumir como Maria Amélia significa não morrer, porque isso eu posso falar, pensar em morrer, e aí eu nasço em outra vida, se eu sou reencarnacionista, ou então eu tenho céu, se eu não sou reencarnacionista, mas esse sumir é que é muito difícil, tá? Eu vou voltar lá, Ju, mas eu quero só falar um negócio para vocês, porque primeiro convidar todo mundo para vir aqui na nossa cidade, né, na conferência, tá bom? Que a gente vai fazer sobre o curso, e ela vai ser muito profunda, vai ser muito legal, porque os palestrantes todos têm essa visão purista, né? Essa forma purista de falar do curso. E o Carlos Oswaldo fala de um jeito muito legal sobre esse medo que a gente tem, tá? Esse medo de sumir. Então, e ele vai estar aqui palestrando junto comigo, né? Quando ele se solta, ele é muito engraçado, e eu espero que a gente fique junto aqui tudo, certo? E a gente dê muita risada junto, né? A respeito desse assunto que é extremamente profundo, viu? Então, assim, convidando todo mundo, tá ok? A gente está preparando, tá uma delícia até a preparação, estamos fazendo muitos detalhes, muitas coisas, e a gente quer abraçar todo mundo aqui, ó, com um super aconchego, tá? Tá ficando bem gostoso. Vai ter, assim, não vou contar, né? Não vou contar os detalhes, mas está ficando muito gostoso. E a Laura voltou. Laura, você quer falar alguma coisa? Que no fim, não sei. Nós falamos, mas se você quiser continuar, fala. Então, mas aí eu saí da conexão, e aí a Ah, hora que eu consegui entrar de novo, você estava terminando de responder uma pergunta da Ju, que eu perdi. ah, Então, na verdade, eu só queria comentar, quando a Flora estava falando, oi, Flora, saudades. As meninas todas, Ju, eu vi que a Camila está aí. Oi, querida. Profi, confirmado, tá? Estaremos aí, eu, Fabi, que Ju, delícia, Camila. que delícia. Rita já é daí, né, Rita? Quem Ah, Rita mais? aqui. A Flora não confirmou ainda, não sei. É Eu isso, estaremos tô. lá. Eu quero ver Lisete com quem também eu tá vou com. dividir o quarto, com quem eu vou dividir o quarto do Ah, hotel. Estou nessa expectativa. A gente entendi. combina no off, Mas mas. isso daí é fácil. Eu tô Peraí que eu já Ah, brincando. é. sei. É. Sim, Não, a coisa de Flora tá do criança, lado né? ali. A Flora tá do lado de vocês, né, Flora? Sim. Bom, mas o que eu ia comentar é que quando eu iniciei a escutar a Flora, eu achei que eu estava ouvindo as falas do nosso Roberto, que não está aqui presente, né? Aí, só que aí a Flora terminou de falar, falei, não é o Roberto, não, é a Flora mesmo, tá? Era isso que eu queria comentar. Mas não é Ai, o Robertão das antigas, é o o Roberto com Roberto, nome estrangeiro, gente. qual? Esse Terpes, Tem que o que trabalha com arte digital. tem que pulas, eu não lembro. Eu não Enfim, lembro o sobrenome dele, todos porque eu acho que é conhecemos, né? grego. Acho que é grego o É, sobrenome, nem sei. ele é Mas, inesquecível. Ele é inesquecível e a Flora também. Aí por isso que eu intervi, levantei a Querida. mão e já aproveitando isso, prof. Aí você já engajou aí na divulgação do pois 20º é, né? aniversário do Grupo Mera, não é? É, É o 20º? 20 anos nessa Eu vou. estradinha aqui, né? Ô, prof, eu vou Tô indo comprar pela mais um. torta. Tô indo Ah, pela torta. ó, bocuda. Eu tô indo para comprar. Eu quero sair de lá com 2 livros. A versão é, do encadenamento de capa dura. Eu não tenho, professora. Sei, aham, tem. Então, eu Então, vou comprar, a hein? Vou gente sair vai com ter excesso tudo de de um. bagagem no meu carro, porque a gente vai de carro. Sou Os aluna valores também puxada, tá hein? bem bom. Nossa. Gente, deixa eu só Prof, voltar é isso. aqui, Um porque a beijo. gente está. Eu vou abaixar a mão, tá? Beijos. Tá bom, beijo. É. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Se você trouxer Niltinho e Cleitinho, Ju, você vai ver. Ó, aqui a Ju pediu assim: volta na ideia do compartilhar. Volta, por favor, no compartilhar da ideia, né? Então, vamos falar 2 minutos disso, tá? Porque nosso tempo já acabou. Veja, eu vou tentar resumir para vocês, mas a gente pode voltar,
tá? A hora que vocês quiserem, vocês levantem isso em qualquer tira-dúvidas que a gente volta nisso. Ideias não deixam sua fonte, tá? Isso daqui, essa frase que tanto inculca um monte de gente, ela é vista no curso de duas formas, tá? De duas formas, assim como instante santo e outras coisas, e outras ideias lá, tá? Veja, ideias não deixam sua fonte, assim, o que eu penso sobre qualquer uma de vocês ou sobre uma situação, essa ideia permanece comigo. E é isso que nessa sessão ele está falando. Ele fala, ó, se você ensinar só o perdão, né, dar a outra face, é isso que você vai aprender, tá? Se você ensina que o perdão é cura, é isso que você vai aprender. Então, a gente não compartilha as ideias na forma, a gente não compartilha no comportamento e a gente não compartilha as ideias falando, ok? A gente compartilha, a gente até pode usar isso, a gente pode usar o comportamento, pode usar a fala, mas tudo em um curso em milagres, tá? É mente. Ele não fala nada, ele não está preocupado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Ele está preocupado com o que a gente pensa. Então, assim, a gente vai aprendendo que todo pensamento, né, que eu tenho sobre qualquer pessoa, sobre mim mesma, sobre tudo, essas ideias elas mantêm em mim. Só que se o pensamento for de medo, eu não consigo compartilhar. Por isso que esse não por exemplo, eu posso até ameaçar vocês de morte, tá? Então aí todo mundo fica com medo. Só que o medo em mim, ele é quintuplicado. Eu fico morrendo de medo quando eu compartilho ideias de medo. Quando eu exponho ideias de medo. Agora, se eu exponho ou compartilho ideias de perdão, eu vou corrigindo a minha mente, não eu corrigindo, eu vou corrigindo no sentido de lembrar, tá? Que eu estou junto com o ego, por isso existe uma ameaça, mas eu posso escolher o Espírito Santo. Então, eu posso, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, eu fiquei lá toda magoada porque eu briguei com a Flora, mas acontece que o Espírito Santo não vê a Flora dessa forma. Então, ele não vê, então eu abro um espaço na minha mente. Se eu abro esse espaço, só que a partir do momento em que eu aceitei que ele não vê a Flora desse jeito, ele vê a Flora como ele vê, eu não sei qual é, a partir desse momento eu corto toda a falação do ego, mesmo que ela volte. Eu corto e daqui a pouco eu tenho uma outra forma, eu consigo observar mais, eu consigo ver mais. Esta forma amorosa de pensar, tá bom? Não preciso agir, não preciso falar. Essa forma de pensar amorosa ou de perdão, né? Ela permanece comigo e ela aumenta em mim. O que acontece quando eu perdoo e digo assim, olha, nada do que a Flora fez me atingiu. Eu me lembro que eu sou inatingível. Eu me lembro que eu sou extremamente poderosa. Tá? Então, esse compartilhar amoroso, né, que é o compartilhar da ideia, que só existe mesmo no amor, não é? Ou no reflexo do amor, que é o que a gente tem aqui, que é no perdão. Então, esse compartilhar, ele é aumentado em mim. Eu já tive vários relatos de alunos e tudo mais, de alunos meus e não meus, e estudantes, não meus alunos, de que vai ficando não é empoderada a palavra, mas muito menos medrosa, né? A gente vai ficando muito menos medrosa, muito menos. Eu tenho um monte de gente que já falou isso para mim, não é? Então, antigamente eu tinha medo social, eu tinha medo de ladrão, eu tinha medo de não sei o quê, eu tinha um medo de Deus, e hoje esse negócio já não é mais desse jeito. Então, nós vamos aos poucos, né? E é nesse compartilhar pequenininho das minhas coisas aqui, tá? É nesse medinho aqui que eu
aliás, que eu vou deixando de ter esse medinho aqui, que eu vou, assim, lembrando que eu sou inatingível, lembrando que eu sou o filho de Deus, e essa lembrança que é compartilhada, aumenta cada vez mais para mim, tá? Então, é por isso que ele fala, olha, compartilhe as suas ideias amorosas com todos, eu não vou sair por aí com o microfone falando, né, gente? Já tem aqui, né? Já tem de vocês, já tem as turmas, mas conforme eu me lembro, sabe, que as coisas são assim, que eu posso ver como o Espírito Santo vê, ou eu posso segurar na mão dele e ele interpreta as coisas para mim, isso vai trazendo essa segurança, vai aumentando essa segurança para mim, tá? Alright, amores? Tudo certo? Ó, a gente pode voltar nesse e em outros assuntos todas as vezes que vocês quiserem e a gente fica aqui junto, tá bom? Tá? E a gente volta e volta porque é bom para todo mundo, tá? Certinho? Ó, um beijo muito grande em cada um. Super obrigada por vocês estarem aqui, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Daqui a 15 dias a gente volta, tá bom? Obrigado. Beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Amélia. Tranqueira. Tchau. Obrigada, gente. Ó, Tranqueira. beijo, viu? E em pé. Tchau, tchau, gente. Beijinho. Obrigada.